Ok, então vamos lá. É, Vamos começar aqui o magnetismo no Egito. Primeiro agradecer a presença de todos, né? Na primeira aula sempre é assim, a gente tem um ajuste fino. E vamos viajar aqui no Egito primeiro, né? Então veja que nessa imagem ela aborda bem o que a gente quer passar. Meu nome é Wagner Marques, eu sou um magnetizador e pretendo passar para vocês um pouco da nossa experiência, né? Já fizemos curso com Giacomello e também temos uma experiência porque a gente viajou todo o Brasil, né? Divulgando o magnetismo. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é preparar vocês. Eu sei que às vezes é complicado com relação às práticas, mas não se preocupe porque temos um canal, o Portal do Magnetismo Humano, e aí vocês podem também tirar dúvida conosco agora nessa oportunidade do curso. Com essa imagem que está lá no Louvre, um museu lá na França, né, em Paris, e dá para vocês observarem bem a figura aqui de uma pessoa deitada e a posição da mão de uma pessoa, ela está na testa, mais ou menos na altura da testa, e a outra na altura da nuca. Depois a gente vai explicar para vocês o que é que significa isso. E a outra pessoa do outro lado, ela está com as mãos numa posição de uma técnica magnética que a gente vai passar para vocês. Vocês podem observar que isso é um registro, né? Um registro do Egito, dos magnetizadores, digamos assim, né? Eles faziam mumificações, eles trabalhavam com essas terapias já há muito tempo atrás, tá? Então veja que eles chamavam essa esse fluido, digamos assim, essa energia, né, de cura, chamava de Ka, ok? Os egípcios chamavam de Ka. O magnetismo em si, o que a gente vai estudar, o magnetismo humano, que também é registrado na literatura hoje, por magnetismo animal, veio de Mesmer, ok? Então Mesmer foi o primeiro a utilizar, ou o primeiro a apresentar, pelo menos para a academia, ele um alemão. Esse filme justamente mostra o trabalho de Mesmer, tá? Na Alemanha. E justamente com uma Mademoiselle Paradis, é registrado na obra de Mesmer. Aqui vocês podem ver, em 1834 ele nasceu e ele partiu em 1815, né? Inicialmente ele usava os ímãs, tinha um frade que trabalhava dessa forma, e depois ele observou que não precisava dos ímãs, já que o magnetismo humano é diferente do magnetismo mineral, que é o magnetismo dos ímãs, tá? E aí essa técnica que é chamada hoje de imposição de mãos, vocês podem ter também registro na literatura dos magnetizadores clássicos, quando ele fala ou quando eles falam em imposição de mãos, eles estão se referindo a várias técnicas magnéticas, não só a imposição em si, tá? E aí o seu discípulo direto, que foi Marquês de Ponsegui, ele começou a ver, né, a utilizar, digamos assim, na França, ele era um francês, ele começou a utilizar o magnetismo, porque ele era um militar, né? Era um marquês, depois abandona a carreira militar e vai se dedicar plenamente ao magnetismo. Ele se destaca tanto que cria, tem uma obra, inclusive em português, depois a gente vai ver, vocês vão ver aqui hoje, essa obra retrata, ou pelo menos ela detalha a questão do sonambulismo, que é uma área muito interessante com relação ao magnetismo. O sonambulismo é uma faculdade diferente da mediunidade. Depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso aí. Então ele se aprofunda com relação ao sonambulismo porque ele observou que alguns doentes entravam nesse estado. Hoje é mais raro acontecer isso devido às anestesias, devido às medicações, né, anti-inflamatórios, já não tem tanto, as pessoas, não é tão comum as pessoas delirarem. Mas até pouco tempo era muito comum as pessoas quando estavam febrias, né, tanto que nas febres altas é uma situação perigosa, as pessoas começam a delirar. Então, esses delírios, digamos assim, ele trabalhava justamente nesse momento, né, usando o magnetismo. Depois a gente vai mostrar para vocês como é que a gente usa
o magnetismo para colocar a pessoa nesse estado de sonambulismo. Tem o sonambulismo natural, que vocês já devem conhecer, né? Pessoas que levantam no meio da noite e saem caminhando e é complicado, você tem que ter cuidado para as pessoas não se acidentar. Teve até um caso recentemente de uma criança que caiu de um prédio, ainda bem que ela caiu em cima de uma garagem e amorteceu a queda. Uma menina de 10 anos sobreviveu à queda de uma altura de 25 metros. A menina caiu do 9º andar deste prédio ontem de madrugada na região norte da cidade e atingiu o telhado da área privativa do apartamento térreo. A criança estava passando o fim de semana no apartamento de um primo. A menina foi socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital da capital, onde está internada no CTI. Ela já passou por 2 cirurgias longas. A primeira para corrigir uma fratura na perna direita. E a segunda, que demorou 12 horas para a reconstrução do queixo e do braço quebrados. Por telefone, o pai da menina contou que ela já conversou com ele e está se recuperando bem. Dormiu bem, reagiu bem, está estável. Ela tomou um medicamento mais forte para dor, 8h30 da manhã e está dormindo. O pai da menina não quis gravar entrevista, mas disse por telefone à nossa equipe que ela teve um episódio de sonambulismo quando tinha 7 anos. Ele disse também que não tem certeza se essa foi a causa do acidente e que prefere esperar o laudo da perícia. Essa médica diz que o sonambulismo é um distúrbio do sono mais frequente em crianças de 8 a 12 anos e pode ser hereditário. Nem sempre precisa de tratamento. Aliás, tratamento é mais raro, só quando ficam muito frequentes. Então, o que tem que fazer? Pai de menino sonâmbulo, tranca nas janelas, tirar a chave das portas, botar alguma coisa no quarto que quando a criança abrir a porta dá um barulho ou mostra em algum lugar para os pais saberem. Este perito explica o que pode ter acontecido para a criança sobreviver a uma queda tão alta. Ela ter caído inicialmente no telhado e o ponto desse telhado que ela caiu é um ponto que não tinha nenhum caibro, nenhuma madeira mais rígida. Então ele não ofereceu resistência suficiente para causar uma lesão grave, né, fatal, mas ele ofereceu ao mesmo tempo a resistência para amortecer a queda. Então, a medicina, ela costuma, inclusive está lá no CID, é considerada como se fosse uma doença, sonambulismo. Só que qual é a proposta dos magnetizadores? Transformar o sonambulismo natural em sonambulismo magnético. Depois a gente destaca a figura de James Deyon, que foi um trabalhador, né, do magnetismo. Ele é um escocês e foi para Calcutá e lá fez várias cirurgias quando na época não existia anestesia. Ele colocava as pessoas nesse estado sonambúlico, né, que ele chama aqui, ó, sonambulismo magnético, colocava as pessoas nesse estado e fazia cirurgias, as pessoas não sentiam dor nenhuma. Tem mais de 30 casos registrados no livro dele. Ainda não temos em português, mas vou até falar com o Jacó, quem sabe a equipe dele possa traduzir, porque tem em inglês do século XIX. É muito notável a presença ou o trabalho dele na academia na Inglaterra. Depois ele volta para a Inglaterra, né? Ele estava em Calcutá, na Índia. Ele tinha um problema de saúde, resolveu ir para Calcutá. Lá em Calcutá, na Índia, ele recrutou, digamos assim, algumas pessoas para trabalhar com ele e começou a fazer cirurgias dessa forma, usando o magnetismo, tá? Então é importante falar da figura de James Deyon. Depois a gente não pode deixar de maneira nenhuma falar de Deleuze. Deleuze ele teve um papel fundamental, inclusive em 1825 ele lança uma obra que a gente vai ver daqui a pouco, falando sobre as instruções, essas instruções práticas sobre o magnetismo animal. É tão notável o trabalho dele que depois das pesquisas, da apresentação desse livro, dessa obra, as crises na qual Mesmer falava, Mesmer dizia sempre assim: sem crise não há cura, não há tratamento magnético sem crise. Essa era a proposta de Mesmer. Só que Deleuze, quando ele começou a usar outras práticas, ou seja, ele começou a aperfeiçoar as práticas do magnetismo, ele começou a diminuir essas crises. E como é que ele conseguiu isso? Através de umas técnicas chamadas técnicas dispersivas, né? Jacó Melo hoje chamando de técnicas dispersivas, que são os longitudinais ou os transversais cruzados,
que são técnicas rápidas, de movimentação de mão rápida. E essas técnicas têm um seguinte papel, ela tem tanto de diminuir essas crises, como também de tirar as pessoas do transe, pessoas que estão no estado de sonambulismo, para tirar ela desse estado, né? Para tirar a pessoa do estado de transe. Outro detalhe importante com relação a essas técnicas dispersivas, que a gente vai ver mais à frente na prática também, é que Jacques Mello descobre uma forma de trabalhar as pessoas com depressão. Então, é fundamental a gente dominar as técnicas dispersivas para trabalhar pessoas que, porventura, a gente encontre com depressão, tá? Também o tratamento do pânico, que também tem na obra nova de Jacques Mello, o tratamento da depressão e do pânico também, né? Tudo usando técnicas dispersivas. Então, observe o quanto as técnicas dispersivas são importantes. Também, Deleuze cria uma forma da gente amenizar as dores das pessoas, que ele chamou de arrastamento, né? E é justamente uma combinação de uma imposição, tá? E um longitudinal, uma ação dispersiva, para, entre aspas, arrastar aquela dor em determinado ponto. Vamos supor que seja no ombro, então você vai trabalhar isso. Então, Deleuze conseguiu, através dessas instruções práticas, conseguiu divulgar o magnetismo na França, e a sua obra é notável, inclusive nós temos em português, tá? Vocês podem adquirir, vocês que moram em Natal, tem pertinho de vocês lá no Leão. O Dupotet, o Barão de Potet, porque é o seguinte, Mesmer, inicialmente, ele começou a trabalhar junto com os franceses na academia, e o que foi que aconteceu? A academia resolveu não aceitar. Fizeram até uma comissão, tá? O rei na época, né? Fez uma comissão, entre eles tinha o Lavoisier, estava lá, da química, né? Ele estava no meio dessa comissão de sábios, que eles chamavam sábios na época, e no final disseram o seguinte: bom, o magnetismo não funciona, mas como a gente não conseguiu provar que o agente chamado fluido magnético, né, ou fluido vital, tanto faz, não existe, então eles desprezaram, simplesmente porque não conseguia provar. Agora, vocês imaginem hoje, ainda é complicado a gente fazer uma medição, digamos assim, observar, detectar esse chamado fluido magnético, né, ou fluido vital. Imagine naquela época. E o mais interessante, né, que eles sabiam que funcionava, mas resolveram não utilizar. Isso só em 1820 é que aparece esse jovem chamado Dupotet, o Barão de Potet. Na verdade, ele era um médico homeopata, que é uma questão bem interessante para a gente ressaltar, né? O Samuel Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, ele era magnetizador. Em 1810, ele lança uma obra, ele gostava muito do trabalho de Mesmer, então ele acompanhou e também falava do benefício do magnetismo. Então, é notável que, sendo um médico homeopata, o Barão de Potet, ele fez um trabalho muito bom e trouxe, digamos assim, fez justiça na academia francesa, provando que o magnetismo podia ser utilizado, ok? E a academia começou a levar mais a sério, né? Os médicos já começaram a usar, então existiam médicos que eram magnetizadores. No entanto, muitos deles não aceitaram de pronto. Mas mesmo assim, muitos médicos resolveram continuar o trabalho com o magnetismo, né? Hoje a gente o SUS, né, são as práticas integrativas e complementares, que começa a dar uma abertura a essa questão, né? Temos o Reiki, que é outra uma modalidade de trabalho, e temos a imposição, onde o magnetismo pode ser enquadrado no processo. Ok? Então esse é o Barão de Potet. Tinha um jornal, ele foi responsável pelo jornal até a sua morte em 1881, um jornal sobre magnetismo. Um trabalho fantástico, e ele era contemporâneo de Allan Kardec. Inclusive, Allan Kardec, no primeiro ano da Revista Espírita, em 1858, faz uma homenagem a ele. Depois a gente vai ver sobre isso, tá? Não nessa aula, em outro momento. Então, aqui o nosso Charles Lafontaine, okay? Ele foi um dos maiores magnetizadores, um francês. Ele viajou muito para a Inglaterra para
fazia demonstrações. Ele enchia o teatro e fazia demonstrações do magnetismo, tá? Na Inglaterra. E numa dessas demonstrações tinha um médico chamado James Brand que viu aquela ação de um magnetizador e de maneira que ele ficou tão impressionado que ele começou a estudar e criou o que a gente chama hoje de hipnose. A hipnose é filha do magnetismo. Qual é a diferença da hipnose para o magnetismo? É uma das partes do magnetismo, a hipnose, porque usa só a sugestão verbal. Okay? Então, como ele viu que em alguns casos, tem o Abade Farias também, que foi antes de James Brand, Abade Farias foi quase contemporâneo, foi contemporâneo, na verdade, de Marquês de Pesseguí, aquele que eu falei primeiro, lá do sonambulismo. Só que Abade Farias ele era opositor ao magnetismo, sem falar que ele era religioso. Né? E naquela época, século XIX, o povo tinha, principalmente o francês, tinha verdadeira oposição à questão religiosa. Então ele perdeu tanto com relação a ser opositor do magnetismo, como ser um religioso. Ele era um padre, né? Português, que morava ele era filho da Índia, na verdade, era uma das colônias portuguesas na Índia. E esse padre Abade Farias também é muito interessante o trabalho dele, que foi o primeiro a usar a sugestão verbal. Ele dizia, durma, de uma forma bem intensa, olhando para a pessoa, ou apresentava a mão, e a pessoa simplesmente entrava em transe. Era essa a forma dele trabalhar. A ação de James Brand já era diferente, tá? Por isso que muita gente diz que James Brand foi, digamos que ele achava que tinha criado a hipnose, mas na verdade descobriram que bem antes, né, o Abade Farias já tinha trabalhado com isso. Só que James Brand, ele tem uma diferença, ele era um médico, então ele tinha mais respaldo. Por isso que ele se destacou nesse processo. Então observe, o magnetismo deu o pontapé inicial, a hipnose veio depois. Só que, infelizmente, o pessoal que trabalha com hipnose hoje despreza totalmente a questão do magnetismo. Tá? Apesar de todos respeitarem Mesmer, mas dificilmente a gente vê eles trabalhando com passe magnético, são os passes que os magnetizadores usam. Na nossa prática, a gente observa que, em muitos casos, a gente coloca pessoas e ensina pessoas a colocar pessoas em estado de catalepsia, de letargia, sem dizer uma palavra, somente com o magnetismo. Tá? Então, essa questão de sugestão verbal existe, funciona sim, mas os passes magnéticos têm eficácia também muito grande. Então, o La Fontaine se destacou muito nesse aspecto, tá? Ele foi um excelente magnetizador. E aí a gente não poderia deixar de falar de Allan Kardec, né? O professor Hipólito Leônidas Rivail, que o que é que ele fez? Ele, na introdução de sua obra, do Livro dos Espíritos, ele diz, eu estudei o sonambulismo por mais de 35 anos. E ele fala muito sobre magnetismo dentro do seu trabalho. E aí ele apresenta, quer dizer, se ele estudou o sonambulismo por mais de 35 anos, então ele começou muito jovem, na faixa de 20 anos, 21 anos, ele começou a estudar o sonambulismo. O sonambulismo que é uma das áreas mais complexas, né, mais sofisticadas do magnetismo. Então, ele tinha todo esse conhecimento. Inclusive, ele foi tratado por uma sonâmbula, ele estava com problema de vista, então era muito comum as práticas integrativas e complementares da época de Kardec eram as sonâmbulas. Então, sonâmbulos e sonâmbulas. Então, o que eles faziam? Allan Kardec, ou Hipólito Leônidas Rivail, né, o professor, ele estava com um problema de vista muito sério, mais ou menos segundo o relato dele na Revista Espírita de 1862, ele relata que procurou o melhor médico da França, inclusive era um professor, e o médico disse que ele ia ficar cego. Ele tinha uma alborose, segundo ele, né? Só que ele foi para as práticas integrativas, que era a sonâmbula. A sonâmbula fez o diagnóstico, porque como é que os sonâmbulos trabalhavam. Então é muito interessante o trabalho dos sonâmbulos. E por incrível que pareça, aqui no Brasil, uma cientista, né, uma estudiosa, depois eu passo para vocês lá no Facebook, no nosso canal, essa estudiosa, a Michelle, ela descobriu que aqui no Brasil há registro no Jornal do Rio de Janeiro que havia sonâmbulos e magnetizadores aqui em 1836. Incrível isso, né? Então, tinha essa arte de trabalhar
ou essa arte de tratamento aqui no Brasil, infelizmente, foi perdida, né? Nos Estados Unidos também, tá? Podemos destacar, inclusive, a figura de um grande sonâmbulo chamado Edgar Cayce, depois a gente vai falar mais sobre ele. Então, Allan Kardec estuda o sonambulismo e aí ele cria uma nova modalidade de magnetizador, na qual eu me enquadro, né? Eu sou um magnetizador espírita. O que é um magnetizador espírita? O magnetizador espírita é aquele que estuda o magnetismo, né? Inclusive Allan Kardec diz o seguinte: não tem como você ser magnetizador sem ser magnetista. O que é magnetista? Magnetista é aquele que estuda o magnetismo. Então não tem como você ser magnetizador sem estudar. Tá? Então o que é que vocês estão fazendo hoje? Vocês estão começando a estudar o magnetismo. Beleza, vocês já são magnetistas. Tá? E a partir de agora vocês vão começar a se preparar a serem magnetizadores. A começar a entender como é que procede, que técnica eu vou usar, qual o procedimento que eu vou usar, como procede um magnetizador. Tá? Seja ele espírita ou não, dependendo da sua proposta, né? Pode ser que você queira ser só magnetizador, seja bem-vindo. Se você já é espírita, já conhece a doutrina e tal, então vai ser um magnetizador espírita também se você quiser. Então fica aí a proposta. Ok? Então Allan Kardec deu esse patamar inicial, né? E melhorou o que já era bom, né? Allan Kardec melhorou o que já era bom, quer dizer, já existia o magnetismo, ele colocou agora uma nova modalidade de magnetismo. O magnetizador, que é um magnetizador espírita. Para que serve o magnetizador espírita? Para descobrir a mediunidade, para descobrir os sonâmbulos, porque existe uma diferença entre médium e sonâmbulo. Tá? Depois a gente vai ver isso com detalhes. Tá? Nosso tempo já está aqui, já pertinho, né, André? Já estamos com 4 minutos para encerrar. Então, existe a questão do médium e do sonâmbulo. Então, Allan Kardec deixa isso bem claro, diferencia bem direitinho, tá? O que é sonâmbulo e o que é médium. Então, o que o magnetizador vai fazer? Ele vai descobrir esses médios, vai descobrir esses sonâmbulos. Okay? Depois que ele descobre, o magnetizador vai ajudar a desenvolver as faculdades. Então, eu fiquei impressionado, porque quando eu fiz o curso de Jacó, em 2016, eu achava que o magnetismo era só para tratamento da saúde, né? E aí eu fiquei encantado, porque também ajuda a desenvolver a mediunidade, a descobrir os médios e sonâmbulos. E não só isso, né? Tem uma área que essa sim, essa é, digamos assim, deveria ser pelo menos, a habilidade de todo espírita, né? Nós que trabalhamos com espiritismo, que é o tratamento da obsessão. Pessoas que são obsedadas pelos espíritos desencarnados, né? Tem possessão e subjugação. São dois problemas sérios que a gente deveria ajudar. O magnetizador pode ajudar nesse processo. E Allan Kardec ensina bem direitinho, tá? Como é que se faz, ok? E aí a gente vai deixar para outro momento falar sobre essas questões de possessão e subjugação. Não se preocupe, a gente vai ver tudo isso aí, tá? Beleza? Então, mais uma vez, essa é a obra, A Arte de Magnetizar o Magnetismo Animal. Nós temos em português, pessoal. Essa obra é muito interessante, muito, porque ele considera que a insensibilidade, aquela questão que eu falei de James Dale, James Dale, que trabalhava, fazia cirurgias, lembra? Que as pessoas ficavam insensíveis. Ele já considerava essa questão, tá? De fazer cirurgias, colocando a pessoa no estado de catalepsia ou de letargia, e a pessoa, você fazer a cirurgia, ela não sentir nenhuma dor. O Barão de Potter relata isso na sua obra. Essa obra aqui, ok? Depois a gente vai mostrar para vocês mais de magnetismo animal, ok? Já temos em português.